Mitos e lendas que mentem para você. do Fala Sério. Like pro Fala No Sério. início da humanidade, os nossos ancestrais se reuniam ao redor de fogueiras, compartilhando histórias de sua fé. Mas hoje em dia, os mitos são muito diluídos pro meu gosto. bagulho SUS Então se apareceu ali, né? prepara, porque hoje eu vou trazer os mitos e lendas mais sombrios, assustadores e absolutamente estranhos, em que as pessoas realmente acreditavam. Perna cabeluda. O conceito do perna cabeluda é muito foda, porque é uma Sim. perna gigante cabeluda que sequestra você e que te pega. Como ela pega, se ela é um pé, eu não faço a menor ideia, mas ela faz isso. Gregos grotescos. Assim, mito é a religião que você não acredita. A maioria de vocês, nerds da mitologia grega, sabe que o chefão dos deuses é Zeus. Só que ele não é o sábio que se esperaria de alguém com uma barba tão grande e branca. Na verdade, ele é um idiota. Deixa eu te provar isso com um mito registrado pela primeira vez na Teogonia, pelo poeta grego Hesíodo por volta de 700 a.C. Um dia, Zeus ouviu uma profecia de que qualquer filho nascido da sua esposa Metis, a deusa do conselho sábio, seria ainda mais poderoso que ele. Isso preocupou, pois ela estava grávida. Então, sendo um idiota, Zeus fez a única coisa lógica que lhe ocorreu. Ele engoliu a própria esposa grávida. Pois é, só que logo depois ele sentiu uma baita dor de cabeça. A Sim. dor E latejante ele vai aumentou parir. até que houve um Sim. estalo repentino e o topo de sua cabeça se abriu feito pariu um pela ovo. cabeça. Dela Sim. nasceu Atena, deusa da guerra e da sabedoria. Só que ela não nasceu bebê. Em vez disso, ela já estava Caraca. totalmente crescida. É, mas aqui é porque esses bagulhos também são metáforas, né? Atena, deusa da sabedoria, nasceu do crânio. Então, como você justifica um outro deus nascer? Então, são esses paralelos, né? Que hoje E ela é a mais forte, por quê? Porque é a sabedoria. é a sabedoria. Entendeu? É tipo, E vestida tem com uma esses armadura, paralelos aí. pronta pra batalha. Acontece que Metis havia vivido dentro de Zeus e vestido sua filha antes de libertá-la. Apesar de ter quebrado seu crânio, Zeus amou a criança. Afinal, era uma filha e não um filho. E ela se tornou instantaneamente a sua favorita. Oh, que fofo. Mas não se deixe enganar. Embora os deuses possam ser estúpidos, eles raramente perdoam. Veja o mito de Erisictão. De acordo com a versão do antigo poeta romano Ovídio, ele era um rei pomposo que pouco se importava com os deuses. Ele queria madeira para construir um belo salão de festas para o seu palácio. Então levou seus lenhadores para a floresta, onde encontraram um bosque. Esse lugar era sagrado para Deméter, ou Ceres na mitologia romana, que é a deusa da agricultura e da colheita. Mas isso pouco importava para Erisictão, e ele ordenou que os lenhadores derrubassem um imponente carvalho adornado com coroas de flores, que eram orações dedicadas a Deméter. Temendo a ira dos deuses, os lenhadores se recusaram. Fervendo de raiva, Erisictão pegou o machado e gritou: "Não existem deuses." Depois disso, ele cortou o tronco da árvore. Mas ele cometeu um erro terrível, pois dentro daquela árvore havia uma dríade, um espírito da natureza. E assim que a árvore caiu, ele também se foi. As outras ninfas enlutadas do bosque imploraram a Deméter que desencadeasse uma terrível vingança sobre Erisictão. A deusa ouviu seus apelos lamentosos e obedeceu, invocando o espírito perverso da fome para possuir a barriga do rei ímpio. Na manhã Nossa! seguinte, Erisictão acordou com uma sensação de roer as entranhas. Então ele comeu, mas a sensação continuou. Ele tentou comer grandes Fome banquetes eterna. e isso só parecia Que deixá-lo com doideira! mais fome. Ele comeu o suficiente para alimentar uma grande família, e então o suficiente para alimentar uma cidade. Só que nunca ficava satisfeito. Com o tempo, ele esbanjou toda a sua riqueza em comida, e então começou a vender os seus bens, o seu palácio e até Nossa! sua própria filha como escrava. Não demorou muito para que Erisictão vivesse em total pobreza, e ainda com tanta fome que começou a comer os seus próprios membros, até não restar mais nada dele. Caraca, é uma história boa. Sim, é uma boa história. É uma boa história, É porque, assim, as histórias também contam, sempre tem o bagulho das morais. E a gente vai ficar aqui falando é uma moral. né? A moral aqui é, não mexe com a do templo dos outros. É porque aqui, esse tipo de história, ele fala o quê? Antigamente era normal ter o deus, assim, para essas culturas que acreditavam nisso, né? Vai ter o deus superior, que é o que vai estar acima dos outros deuses, mas era comum certas regiões terem templos para deuses específicos. E aqui era um cara que não acreditava naquele templo, mas deveria respeitar pelo menos aquele templo. Sim. E é isso, né? E os deuses também aqui, eles eram vistos como tipo assim, pô, meu deus é o tal, e o seu é o Y. Se a gente guerrear, meu deus é mais forte que o seu. E eles tinham essas rinchas aí, tá ligado? Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. São entidades? Não, são deuses mesmo. Para os caras eram deuses. Esse rolê de entidade é você não acreditando no que eles acreditavam. Mas para eles eram deuses. Tá bom, eu respeito. Temos a história de Pan, o fauno com pernas de bode que perseguiu a pobre ninfa Siringe pela floresta, até que ela foi forçada a se transformar em um junco para escapar dele. Aí Isso é aí foda. não é nada romântico. E temos Hades, deus
do submundo, que sequestrou Perséfone e a arrastou pro inferno para ser sua esposa. Imagina ter que explicar isso no casamento. Mas há muito tempo, no século V, o dramaturgo grego Eurípides contou uma bela história de amor incompreendido. Talvez isso mude sua opinião. O velho rei Astério havia falecido na ilha de Creta sem deixar herdeiros. O jovem Minos, enteado de Astério, queria provar que era apto ao trono. Então ele rezou ao deus do mar Poseidon para enviar um sinal de que ele era o homem certo para o trabalho. Em troca, o deus enviou um belo animal branco irrompendo das profundezas do mar. O touro cretense. As multidões ficaram atônitas Eu já ouvi e essa Minos história. foi declarado rei. Minos havia prometido a Poseidon que ia sacrificar o touro, devolvendo a criatura divina ao deus. Mas o rei ficou tão encantado que sacrificou um touro diferente no seu lugar. Poseidon ficou furioso, mas sabia exatamente como se vingar. Ele amaldiçoou Pasífae, a esposa de Minos. E lá no fundo, de repente, Pasífae começou a ter sentimentos pelo touro cretense e se apaixonou perdidamente por ele. Ela queria tanto estar com o touro que mandou construir uma vaca oca de madeira pra ela e se escondeu dentro até... Só que calma, vai dar muito errado isso aqui. O touro cretense ficasse um pouco animado. Depois disso, Pasífae engravidou e deu à luz a um híbrido monstruoso de vaca e humano, com um apetite insaciável por carne humana, o Minotauro. Tá vendo? Falei que a mitologia grega podia ser romântica. Pra você nunca mais perder vídeos aqui do canal, clique nos botões de curtir e inscrever-se. Assim você vai ficar sempre por dentro de vários assuntos e não vai ser punido por nenhum deus. Ou as pessoas vão achar que você é um nerd. Tanto faz. A falsa Mano, que noiva. horror! Thor, o deus nórdico do trovão. Credo! Like, família. Bom, remonta à Escandinávia da Era Viking, por volta de 790 a 1050 d.C. Embora hoje a gente o conheça como o herói de cabelos dourados dos filmes da Marvel. Pra ser justo, existem algumas semelhanças entre os dois. Os dois são fortes, gananciosos e não muito inteligentes. Mas um mito que você não vai encontrar em Vingadores vem da Edda em prosa, uma coleção de antigos mitos nórdicos compilados no século XIII. A história começa em Asgard, o lar dos deuses. Thor acordou certa manhã e descobriu que o seu precioso martelo, o Mjolnir, havia desaparecido. Frenético, ele recorreu a Loki, o deus trapaceiro, em busca de ajuda. Loki descobriu que foi Thrym, chefe dos Jotnar, uma raça de gigantes ou ogros, que roubou o martelo e o escondeu no subsolo. Thrym prometeu a Loki que devolveria o martelo somente se Freya, a bela deusa da fertilidade, concordasse em se casar com ele. Então Loki retornou aos outros deuses e contou a notícia a Freya. Só que Thrym era considerado feio até para os padrões dos Jotnar, e Freya ficou tão furiosa que Asgard inteira tremeu. Nossa. Foi então que Heimdall, o deus guardião, sugeriu que Thor vestisse um vestido de noiva e fingisse ser Freya para enganar o ogro e fazê-lo devolver o martelo. Apesar dos seus protestos, o corpulento Thor se espremeu em vestido de noiva com véu e cobriu seu rosto peludo. Não é algo que o Chris Hemsworth faria. Acompanhados por Loki, que estava vestido de dama de honra, eles viajaram Isso daqui a Marvel não adapta, né? Quero ver ter para coragem. Jotunheim, a terra dos Jotnar. Thrym ficou emocionado ao encontrar a noiva e meio que comprou o disfarce. Ele preparou um grande banquete no seu salão para todos os seus convidados Jotnar. Só que uma coisa que surpreendeu o ogro foi a velocidade com que a sua noiva devorou um boi, 8 salmões e um barril inteiro de hidromel. O esperto Loki explicou que Freya estava tão animada para se casar com Thrym que não comia há 8 dias. Totalmente convencido, Thrym trouxe um presente de casamento e colocou no colo dela. Era o martelo Mjolnir. Thor pegou o martelo e, bom, digamos que Thrym deixou de existir. Ele e todos os outros ogros. Assim que terminou, Thor foi pra casa com Loki, de barriga cheia e com seu martelo de volta. Ainda bem que não chegou na lua de mel, Aproveita né? que nem todos nesse vídeo vão ser assim. Senão ia ficar ruim ali pro meu mano Pô, Thor. e tem fortes indícios que Thor já existiu, sabia? Sério? Você já viu algum ogro por aí? Caralho. Agora você me pegou no argumento. Tô falando, pô. Contra-argumentos não há fatos. Gigante de gelo, quantos? Contra-argumentos não há fatos. Terrores arturianos. Tá, eu quero mais uma história incrível. Que tal o Rei Arthur? Lendas sobre esse rei remontam ao país de Gales do século VI, com a história do seu nascimento registrada posteriormente na pseudo-histórica História dos Reis da Bretanha, do cronista galês Geoffrey de Monmouth, na década de 1130. Ela começa com Uther Pendragon, o rei da Bretanha. Em sua corte estava o Duque da Cornualha, juntamente com sua esposa Igraine, a mulher mais bonita que Uther já havia visto, e ele se apaixonou imediatamente por ela. Mas vendo o desejo nos olhos de Uther, o Duque trancou Igraine no castelo de Tintagel, o qual... E a mina que se fudeu,
Você ainda pode visitar hoje em dia. Desesperado pra ver Igraine, né? Uther declarou guerra ao país do Duque e sitiou seu castelo. Mas sem chegar a lugar nenhum, recorreu ao seu sábio profeta. E você já deve ter ouvido falar nele. Seu nome era Merlin. Usando magia poderosa, o mago alterou a forma de Uther, transformando no próprio Duque. Naquela noite, Uther entrou em Tintagel sem impedimentos, onde encontrou Igraine. Acreditando que o homem era o seu marido, passaram a noite juntos. Peraí, então quer dizer que Merlin ajudou Uther a enganar e abusar de uma mulher? Comedor de casadas. E eu achava que ele era um mago velhinho excêntrico. Tá mais pra um pervertido. A noite que passaram juntos resultou no nascimento de um garoto, Arthur. Mas Igraine não pôde desfrutar dele por muito tempo. Em troca de ajudar Uther com seu plano repugnante, Merlin exigiu Arthur como pagamento e o Valha, meu Deus! Eita, Merlin. Dos braços da mãe. Que coisa horrível. Merlin. Mas será que as coisas melhoraram pra Arthur depois que ele cresceu? Ao longo dos séculos, essas lendas galesas chegaram à França, onde escritores adicionaram suas próprias reviravoltas, culminando na obra seminal La Mort d'Arthur, no século XV, do escritor inglês Thomas Malory. Nossa história continua com Arthur agora totalmente crescido e rei da Grã-Bretanha. Um dia, a esposa do rei de Orkney, Morgause, veio visitar a corte vestida com esmero. Arthur ficou imediatamente hipnotizado por sua beleza e a convenceu a ficar. Sem vergonha. Isso geralmente não acaba bem. Eles se tornaram um casal, sem saber que eram, na verdade, irmão e irmã. Nossa, não lembro desse Game of Thrones. Esse tipo de coisa na Disney. Acontece que Morgause era filha do Duque da Cornualha e da mãe de Arthur e Igraine, o que a tornava meia-irmã dele. Enquanto Arthur estava deitado ao lado de Morgause após a sua primeira noite juntos, seus sonhos foram preenchidos com visões sombrias de bestas místicas aterrorizando suas terras. Quando acordou, ele decidiu falar com Merlin. O mago denunciou o pecado de Arthur e previu que Morgause daria luz a uma criança que traria sua ruína. Então Arthur ordenou que todos os bebês nascidos no 1º de maio fossem embarcados em um barco sem leme. Dia do trabalho, né? Ele, em vez de pegar a mulher de Paris e tacar fora, não. Ele pega todos os bebês da cidade que dá mais trabalho, coloca no barco e manda o barco lançados ao mar, abandonados pra se afogar. Milagrosamente, o filho de Arthur e Morgause sobreviveu e cresceu pra se tornar Mordred, o maior inimigo de Arthur. Quem foi o culpado por todo esse incesto varia de história pra história. Em algumas versões... É aquela, né? Tipo, você tenta evitar e tentando evitar, você causa bagulho. Morgause é retratada como uma bruxa... Se tivesse deixado quieto... Conivente, que deliberadamente seduziu Arthur, plenamente ciente de que ele era seu irmão. Enfim, adeus infância. Meu Aparições no Japão. Eu invejo as crianças que cresceram assistindo a Viagem de Chihiro. Cada quadro é repleto de imaginação e criaturas estranhas e maravilhosas. Muito foda, não é de se admirar quando você olha para os yokai, um termo genérico para fantasmas, espíritos e outras criaturas assustadoras do Japão. O meu mito yokai favorito parece ter sido popularizado pelo mangá Shigeru Mizuki. Sua versão do mito começa com um samurai caminhando por Kyoto à noite, quando de repente percebe um estranho nas sombras à sua frente. Aí é o estranho foda. Caminhava em um ritmo lento e afetado. Então parou abruptamente e começou a tirar o kimono. Horrorizado, o samurai viu que ele não tinha olhos, boca ou feições. Mas até que ele vai mostrar o olhão pra ele. Aterrorizante ainda, o estranho se abaixou e o samurai viu que em vez daquilo, havia um olho gigante e brilhante. Minha nossa, esse yokai é chamado de Shirime, que se traduz como olho de bunda. Dá pra entender por quê. Mano, isso daqui com certeza foi alguém que viu um cu pela primeira vez e achou que era um olho. Não, isso aqui deve ter acontecido de verdade. Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que isso aqui deve ter acontecido de verdade. O cara tinha algum problema, uma hemorroida. Devia ter uma hemorroida no negócio, alguma coisa. Aí ele abaixou a calça do nada e ele tava andando assim na rua. Aí tinha um tumor ali. Aí, tipo, os caras, meu Deus, um olho. Um olho. Não, era uma hemorroida gigante. Ai, que horrível. Possa ser terrivelmente estranho, na verdade é bem inofensivo. Ele só gosta de assustar as pessoas. O mesmo não pode ser dito de todos os yokai. Em uma estranha lenda urbana que remonta à década de 1930, um aluno estava trabalhando até tarde depois da escola. A natureza chamou e então ele correu pro banheiro mais próximo que encontrou e entrou na 4ª cabine. O banheiro era velho e mal cuidado, mas ia ter que ser. Enquanto ele estava ocupado, viu um rangido na porta. Lentamente ela se abriu, revelando uma figura fantasmagórica, vestida
vestida com uma capa vermelha e uma máscara de teatro. Era o yokai Akamanto. O aluno gritou com força, mas a criatura continuou a entrar. Nem esperar o mano lavar a mão, sair do de papel higiênico, um vermelho e um azul. Tomado pelo nervosismo, o estudante escolheu o azul. No outro dia, o seu corpo foi encontrado com o rosto azulado como se tivesse sido sufocado, contorcido em um grito de terror. Não importava qual rolo ele escolheu, seu destino estava selado. E se ele tivesse tentado enganar o espírito escolhendo uma outra cor, tipo amarelo, aí acho que o espírito ia mergulhar a cara dele na água do vaso. Prefiro usar minha mão, tá? Eu limpo com a minha própria mão. Eu acho que aqui a moral da história é leve papel. Eu acho que a moral da história deve ser essa. Use seu próprio papel higiênico. Eu ia falar, não, tenho aqui, ó. Lenço umedecido. Aztecas terríveis. Se a gente voltasse ao México dos séculos XV e XVI, ia poder testemunhar o grande Império Azteca, um lugar rico em mitos de criação, destruição e renascimento. Uma dessas histórias acompanha Coatlicue, uma deusa da terra, do nascimento, da guerra e da agricultura. Sua história foi compilada no Códice Florentino, um registro criado no século XVI pelo frade franciscano Bernardino de Sahagún, em colaboração com escritores e artistas indígenas. Quando nossa história começa, Coatlicue já era mãe de Coyolxauhqui, uma deusa lunar, e também de 400 Centohuitznauas, deuses das estrelas do sul. Certa manhã, Coatlicue estava varrendo seu santuário no topo da montanha Coatepec, quando notou algo caindo do céu. Parecia uma espécie de bola, só que era tão macia quanto uma nuvem. Coatlicue arrancou o objeto do ar e começou a inspecioná-lo. Era feito de penas de beija-flor. Naquele momento, a deusa sentiu uma pedra pesada cair em sua barriga e inchar, ficando cada vez mais pesada. Antes que percebesse, ela estava grávida. Ela contou à filha Coyolxauhqui, mas em vez de ficar feliz ou surpresa, a filha ficou enojada. Ela acreditava que a concepção tinha trazido desgraça para a família, e ao contar aos seus 400 irmãos, eles sentiram o mesmo. Juntos, os irmãos tramaram um plano vil para acabar com a mãe e o seu bebê bizarro de uma vez por todas. Meu Deus, mas a própria mãe... porretes, arcos, espadas e lanças, eles avançaram até Coatepec, onde encontraram a mãe horrorizada. Coyolxauhqui estava prestes a desferir o golpe mortal, quando algo irrompeu da barriga da mãe. Era Huitzilopochtli, o deus do sol, da guerra e do sacrifício. Ele já era adulto, elevando-se acima dos outros, e empunhava uma espada feita de uma cobra. Com ela, ele... A mãe sobreviveu? Como que esse cara tava dentro da barriga dela? Rapidamente exterminou Coyolxauhqui, né? E depois dizimou seus irmãos, perseguindo-os pelo céu, onde se tornaram estrelas. Huitzilopochtli é um dos deuses mais importantes da religião azteca, e o seu nome combina as palavras da sua língua para beija-flor e esquerda. Os aztecas viam o sul, para onde Huitzilopochtli os conduziu da sua mítica terra natal ao norte, como o lado esquerdo do mundo. Eles também acreditavam que os guerreiros que morriam em batalha ou em sacrifício ao deus, em algum momento renasciam como beija-flores. Portanto, o nome significa guerreiro ressuscitado do sul. Quanto a Coatlicue, ela geralmente é retratada não com uma cabeça humana, mas com duas cobras saindo do pescoço. Caraca. Não se sabe bem porquê, mas há pistas que apontam para outro mito bizarro. Mas eu poderia contar esse na parte 2. Se parte vocês 2, quiserem, parte 2. Conta aí embaixo. Parte 2. Iroqueses sinistros. Iroqueses é Cherokee? Um pouquinho mais pra cima, onde encontramos a Confederação Iroquesa, uma união de 6 tribos nativas americanas que outrora vagavam pelo norte do estado de Nova York. Uma história verdadeiramente assustadora do folclore iroquês conta a história de uma traição perversa e das consequências terríveis que se seguiram. Há muito tempo, uma tribo sem nome foi apanhada por uma fome sem fim. A terra era árida, os pássaros haviam abandonado os céus e os peixes haviam fugido dos rios. Cara, o peixe saiu voando e o pássaro começou a nadar. Tudo ao contrário. Fome, os jovens da tribo decidiram que iam precisar migrar para sobreviver, mas os anciãos os recusaram categoricamente. Eles acreditavam que a fome era um castigo divino e insistiam que a tribo permanecesse e se redimisse de qualquer pecado que tivesse cometido. Chocados com a teimosia dos anciãos, os jovens decidiram que se os velhos quisessem morrer, eles os fariam esse favor. Após esse ato horrível, os jovens removeram suas cabeças e se prepararam para jogá-las em um lago. Mas quando estavam prestes a terminar seu trabalho macabro, um deles se enroscou nos cabelos da cabeça e foi puxado para a água. Das profundezas surgiu um grupo de coisas desinformes e inchadas, que eram mais altas do que homens. Eram os Canoncistontes, cabeças gigantes voadoras, com rostos magros e longos cabelos negros. Elas se lançaram sobre os jovens, saboreando a sua deliciosa vingança. Que foda. E aparentemente comem humanos desde então. Foda, hein?
estranhos... Mano, assim, a humanidade, ela é muito criativa, velho. É loucura. É cada história doida, assim, que, pô, teve gente que acreditava. Cara, que aquilo dali era... Eu tava vendo falar sobre isso daqui, sobre... Sabe qual é a principal diferença entre o ser humano e os outros animais? Eu não tô falando de inteligência. Imaginação. Cultura. Caramba. Sabe por quê? A cultura é o que determina como a gente vai ser, como a gente vai se portar, como a gente vai pensar e o que a gente vai comer. Tudo. Tudo é cultura. É verdade. Tipo assim, qual a diferença de um bebê que nasce aqui e um bebê que nasce no Japão? Nenhuma. Só a cultura que vai mudar isso. Se eu pegar um bebê japonês e criar ele aqui no Brasil, é brasileiro. Acabou. Ele vai falar igual a gente, ele vai comer igual a gente. Tudo igual. Não muda nada. 0, 0, 0, 0. Se a gente pegar um bebê brasileiro e pegar uma família igual, não tem diferença. Não existem diferenças nenhuma. O bebê é zerado. A única coisa que varia é a cultura. Ela é o que vai falar tudo em relação a gente. Então, tipo assim, ser mulher no Brasil é uma coisa, ser mulher no Oriente Médio é outra. Então, o ser biológico não existe. Isso é muito doido pensar assim. A biologia, ela existe, mas o ser biológico humano, ele é menor do que a cultura que a gente tem. Porque se a gente for treinado desde criança, se a gente fizer uma sociedade e treina ela, sei lá, para que os homens fiquem na cozinha e as mulheres que vão sair para resolver tudo, vai ser isso. Porque a cultura é superior a qualquer ato biológico nosso. Aí, ó. Tá vendo? É loucura, mano. Aí, ó. Então, ser homem, ser mulher, ser isso, ser aquilo é totalmente cultural. Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. A maioria dos mitos remonta a milhares de anos, e infelizmente nem todos sobreviveram. Grande parte da mitologia eslava, outrora praticada no norte da Eurásia, foi perdida com a chegada do cristianismo entre os séculos 8 e 13. Felizmente, parte do folclore conseguiu sobreviver, como por exemplo a Kikimora, um espírito doméstico que se esconde em cantos escuros como o sótão. À noite, dizia-se que a Kikimora se deitava sobre o peito de uma pessoa, prendendo que aqui é a pisadeira no Brasil. De se mover. O formato da criatura variava. Aqui no Brasil é a pisadeira. Assumia a forma de uma bela mulher. Outras vezes uma... Que aí é a sucubus também, né? Depende do sonho que a pessoa tá tendo. Isso aqui é a paralisia do sonho. Uma monstruosa mistura de humano e animal. Hoje as pessoas atribuem a Kikimora a paralisia do sono. Um estado em que você tá acordado, mas não consegue se mover ou falar e sente como se algo pressionasse. Mas não era o caso naquela época. A Kikimora tem sido retratada há muito tempo como uma velha ou bruxa. E com o tempo se tornou associada a outra figura lendária, a Baba Yaga. Essa ogra bruxa se tornou um ícone do folclore eslavo. E ela frequentemente se encontra dentro de sua casa, uma cabana com pernas de galinha que a gente também sozinhas. tem essa cabana. Se não estiver lá, ela voa sobre sua casa na floresta em um pilão gigante. E como toda boa bruxa, ela devora crianças. Representações dela na arte datam do século 17. Aqui ela tá tipo aquela expressão, montada num porco. Ainda hoje, algumas crianças eslavas são criadas a... Nossa, quanta mulher morreu por causa dessa porra. Sim. Nossa senhora. Acreditando nas histórias dessa bruxa cacarejante, onde ela oscila entre ser uma vilã maliciosa, uma trapaceira astuta e às vezes até mesmo prestativa. Mas a sua aparição mais conhecida vem de Vasilisa a Bela, uma história coletada nos contos de fadas russos por Alexander Afanassiev. Era uma vez uma jovem chamada Vasilisa que vivia feliz com sua mãe e seu pai, mas infelizmente sua mãe adoeceu gravemente. Quando chegou o dia de se despedir, a mãe de Vasilisa lhe deu uma boneca velha e esfarrapada. Ela disse a Vasilisa que era mágica e que precisava manter a boneca em segredo. E o nome dessa boneca é Anabelle. Mas que se alguma vez estivesse em apuros, deveria lhe oferecer um pouco de comida e bebida. Vasilisa, desolada, aceitou a boneca e as últimas palavras de sua mãe. Após a morte da mãe, o pai de Vasilisa se casou de novo. E a sua nova madrasta se revelou ser, adivinha, muito má. Quando o pai de Vasilisa partiu em uma longa jornada, a madrasta dela ordenou que Vasilisa buscasse fogo na cabana de Baba Yaga, sabendo que provavelmente seria seu fim. Vasilisa, sempre obediente. Minha filha, eu ia fazer um pacto com a Baba Yaga, mas eu ia acabar com você. Um pouco inocente, fez o que foi dito. Antes de escurecer, Vasilisa chegou a uma cerca ladeada por crânios humanos que cercava uma cabana empoleirada em pernas de galinha. Era a casa de Baba Yaga. A jovem bateu a porta e foi recebida pela velha horrenda, a quem explicou sua história e como precisava desesperadamente de fogo. Baba Yaga concordou, mas somente se Vasilisa completasse uma tarefa impossível. Ela precisava remover os grãos de terra de uma enorme pilha de sementes antes do amanhecer. Quando Baba Yaga não estava
estava olhando, Vasilisa ofereceu a pouca comida que tinha para a boneca. E imediatamente ela ganhou vida, organizando a pilha na velocidade da luz. A manhã chegou e ao ver as sementes, Baba Yaga gritou furiosa. Como é que você completou essa tarefa, menina? Deve ser a bênção da minha mãe, respondeu Vasilisa de maneira gentil. Com repulsa por qualquer coisa abençoada, Baba Yaga rapidamente lhe entregou uma caveira cheia de fogo e empurrou Vasilisa porta fora. Quando ela voltou para casa, o seu pai e sua madrasta estavam esperando. Ela ergueu a caveira para mostrar a eles, mas de repente o fogo se alastrou, atingindo sua madrasta e reduzindo a cinzas. Vasilisa decidiu arrumar sua boneca e partir para a cidade grande, onde se tornou uma costureira mestre, casou com o rei e viveu feliz para sempre. Uou, caralho, olha aí. Casou com o rei? Farmou. Polinésia peculiar. Você pode adorar Moana da Disney, mas tem algumas diferenças entre o filme e a mitologia polinésia na qual ele se baseia. Em primeiro lugar, a Polinésia tem mais de 1000 ilhas, e cada uma delas tem a sua própria versão dos mesmos mitos e lendas. Então o filme é na verdade uma mistura de histórias de todos os lugares. Há uma deusa do mar chamada Moana nos mitos havaianos, mas ela não aparece muito. Em vez disso, vamos analisar Maui, o trapaceiro, e o seu encontro com a deusa da morte Hinenui-Tepo. Nesta lenda maori, recontada na coletânea de 1929, Os Mitos de Maui, o herói homônimo desejava alcançar a imortalidade para toda a humanidade. Para isso, ele precisava desafiar Hinenui-Tepo. Então invocou seu pai Irawaki para realizar um feitiço de proteção. Mas enquanto o feitiço era lançado, algo deu errado. Irawaki tentou avisar o filho de que ele havia cometido um erro e que encontrar a deusa traria sua destruição. Mas ele não deu ouvidos. Acompanhado por seus 5 amigos, Maui viajou para o submundo e encontrou Hinenui-Tepo, uma giganta com olhos brilhantes e cabelos de algas marinhas, que estava dormindo de costas. Agora, para alcançar a imortalidade, Maui precisava... como é que eu vou dizer? Completar um nascimento reverso e sair pela boca da deusa. Mal sabia ele que a deusa tinha uma característica bem única. Meu Se Deus! você já assistiu aquele filme Thief, vai entender o que eu tô falando. Enquanto Maui tentava essa tarefa bizarra, seus amigos não conseguiam conter o riso diante da visão ridícula. Isso comoveu a deusa, e feito um inseto preso em uma armadilha para moscas, ela tirou a vida de Maui. Bom, acho que já dá para ter uma ideia do que a Disney vai fazer com ele nas sequências. Caraca, velho, que maluquice! Na mitologia aborígene, tudo começou no Templo do Sonho, uma era mítica em que tudo foi criado pelos ancestrais aborígenes, que são tipo figuras divinas. Para o povo Yolngu do norte da Austrália, existe um mito sombrio que vem direto do lado obscuro do Templo do Sonho. Começa com Ngalinde, um homem pálido, gordo e preguiçoso que tinha o poder de voar. Não que ele fizesse isso. Suas esposas, fartas do seu desleixo, decidiram ajudá-lo a perder alguns quilos, mas não com exercícios. Enquanto ele estava deitado como de costume, elas pularam sobre ele armadas com machados e o deixaram mais leve. Quase morto, ele alçou voo e escapou da ira de sua família. Mesmo assim, ele estava exausto e desabou nos galhos de uma árvore. Com seu último suspiro, ele amaldiçoou toda a criação, declarando que embora ele sempre voltasse à vida, todo o resto ia morrer. Os Yolngu acreditavam que antes disso, todas as coisas eram imortais. Fiel à sua maldição... Ah, entendi. Ele achava que todo era imortal antes de terem tentado fazer isso com esse deus. Depois de 3 dias, e agora todo mundo morre, tudo morre. 3 dias? E rapidamente ficou tão redondo como antes. Mas depois de 2 semanas, suas esposas o caçaram e o atacaram de novo, dando início ao ciclo mais uma vez. Caraca, mas alguém consegue adivinhar o significado por trás dessa história? São as fases da lua. Ngalinde começou como uma grande lua cheia redonda, então mingou com o tempo, desapareceu como uma lua nova e voltou do início. Caraca, ele voa. Para repetir o processo. Eu tenho comido muita porcaria ultimamente. Espero que a minha esposa não venha me atacar com machado. E chegamos ao fim das Muito interessante esse vídeo, hein? Foi interessante, velho. Gostaram de saber essas coisas, as nossas conversas e tudo mais? Comente aí que eu quero saber. Deixa nos comentários. Tchau. Tchau, tchau.